Bem, pessoal, o conteúdo de hoje tem como título Mudando elementos de uma imagem. O céu não é o limite. E não é mesmo. Por exemplo, nesta imagem que foi feita em Noronha. É um lugar maravilhoso, um lugar paradisíaco, um lugar com diversas belezas naturais, um lugar que eu amo. Então, a gente poderia olhar aqui para essa imagem e a primeira coisa que viria na nossa cabeça com os recursos novos que nós temos no Photoshop, vamos mudar o céu. Ok, tudo bem. Vamos mudar alguns elementos aqui, vamos tirar esses banhistas que estão na praia. Ok, tudo bem. Vamos trabalhar as cores, vamos fazer a mudança de alguns elementos aqui. Ok. Vamos aqui limpar um pouco mais alguns pontos aqui da coloração da areia para que a gente tenha algo diferenciado nessa foto. Ok. Mas não é essa a linha de raciocínio que eu quero seguir. Eu quero provocar vocês, dentro desse curso Photoshop para Fotógrafo Fine Art, como a gente vai mudar um elemento fundamental para esta imagem. E qual é o elemento fundamental que nós devemos mudar para esta imagem? Eu quero provocar vocês a mudar a forma de olhar para esta imagem. Eu quero provocar em vocês uma forma única de olhar para esta imagem. E como é uma forma única de olhar para essa imagem? É ver nesta imagem o que ninguém viu. E o que é que ninguém viu? Ninguém viu a nossa criatividade, ninguém viu a nossa capacidade, ninguém viu a nossa imaginação, ninguém viu o que nós podemos ofertar de diferente. E essa é uma linha muito importante de ser provocada. Eu quero agora provocar vocês a mostrar algo que facilmente não pode ser visto nessa imagem, porque não está nessa imagem. O que eu vou mostrar agora é que aquilo que está na nossa capacidade imaginativa, na nossa capacidade criativa e naquela capacidade ímpar que nós temos de criar sobre o simples um elemento de arte. E este elemento a gente vai começar a mudar agora, entendendo e utilizando uma poderosíssima ferramenta que estamos estudando neste módulo do nosso curso, que são as máscaras de luminosidade, agregada às camadas e utilizando o poder que tem associado às máscaras de luminosidade aplicadas às camadas dos modos de mesclagem ou dos blend modes que já estudamos anteriormente. E é isso que nós vamos começar a ver exatamente agora. Então, a gente viu já em outros conteúdos como a gente pode, de uma forma mais profissional, de uma forma fundamentada em conceitos e em princípios de exploração da luminosidade que nós podemos entender e utilizar da própria imagem para criarmos essas máscaras de luminosidade. O que eu fiz aqui foi a mesma coisa que nós já fizemos anteriormente. E anteriormente o que foi que nós vimos? Que nós podemos utilizar aqui em imagem, Calculations, e em Calculations a gente criar aquela combinação de recursos de canais sobrepostos e com diferentes modos de mesclagem, a gente criar máscaras de luminosidade. Aqui, uma máscara simples, né, que foi aplicada aqui no canal, e a gente vai avançando. Eu chamei de luzes 1, porque aqui ela está sem nenhum tipo de processamento de encurtamento dos pretos ou encurtamento dos brancos, né, para acentuar os brancos e acentuar os pretos. E aí, o que foi que eu fiz? Eu criei o luzes 2, que eu fui encurtando utilizando o ajuste de levels, né, de níveis. Então, com o ajuste de níveis, eu pego essa imagem aqui anterior, né, que eu tenho aqui esse canal, e eu vou fazer o ajuste aqui de levels. Eu vou trazer um pouco mais para o centro os brancos e eu vou trazer um pouco mais para o centro os pretos. Então, eu vou fazendo isso e ajustando e vou gerando aqui luzes 2, luzes 3, luzes 4, luzes 5. Então eu criei 5 diferentes níveis para que eu fosse explorando aquilo que é mais luminoso na minha imagem e aquilo que vai degradando até ficar no ponto 1, que foi o ponto inicial que a gente teve, e a gente tem esse tipo de luminosidade. E aí, por que é que eu não fiz? Por que é que Jackson não fez ao contrário? Por quê? Porque eu já tenho, se eu apenas duplicar esse canal aqui, tá? E eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, altas luzes 5. E o que é que eu vou ter em altas luzes 5? Em altas luzes 5, eu vou ter, se eu inverter,
eu vou ter já as outras luzes, só que invertida. Então, como eu já sei que eu posso utilizar esse recurso de inversão para cada um deles e ter a seleção oposta, e eu posso também fazer isso na minha máscara quando eu definir e fizer a utilização de Ctrl ou de Command I, e eu vou inverter a minha máscara, então eu já tenho aqui o suficiente. Uma vez que eu já fiz as 5 versões diferentes, então eu já tenho todos os opostos em equivalência. Então, por isso que eu não fiz para as baixas luzes e depois para as altas luzes. Então, eu agora tenho uma forma de selecionar que já vai me dar a condição de apenas com o comando de inversão ter os dois opostos, que seriam as altas luzes e as baixas luzes. Então, o que é que a gente vai ver aqui? Que eu já tenho aqui a minha camada, né, que eu criei aqui como uma máscara nesse canal. E a gente também já viu isso porque por essa imagem, pela condição que essa imagem tem, quando a gente fez a seleção de remova o fundo ou remove o background, a gente já teve essa ferramenta apresentada e que a gente já conseguiu, pela condição que essa imagem ofereceu, a gente já conseguiu fazer essa criação dessa máscara. Então, eu não me preocupei em repetir aqui o que a gente já viu anteriormente. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma máscara, né, que a gente ainda pode refinar um pouco mais ela aqui, porque essa área aqui a gente não vai precisar que ela seja evidenciada, então a gente vai dar só um refino aqui. E aí eu já tenho as outras máscaras de luz que eu mostrei para vocês, e eu fiz aqui duas outras máscaras, que são essa versão aqui eu selecionei, e aí eu fiz a duplicação da terceira camada, e aí eu retirei aqui apenas o que eu tinha de composto aqui do meu Morro Dois Irmãos, que é o nome desse local lá na Praia da Cacimba do Padre, em Noronha. Então eu deixei aqui apenas as nuvens e eu apaguei tudo que tinha aqui embaixo. Eu fiz uma seleção, tá? E eu apenas suavizei a borda, então não tem nenhum mistério aqui. E aí a gente vai ver como é que eu for utilizar esses elementos aqui para que a gente mude a concepção de olhar para essa imagem. Então, quando eu estou mudando aqui a minha concepção de mudar a forma de olhar para a imagem, eu estou aqui fatiando, eu estou aqui explorando, né, quais são as características de luminosidade que eu tenho nessa imagem. Então, cada um desses pontos que eu fui vendo aqui, eu fui olhando que essa imagem tem graus diferentes de luminosidade em cada uma das partes. No primeiro plano da areia, no plano médio que está lá o oceano, que está também o Morro Dois Irmãos, e lá no background as nuvens. Então, a gente vai voltar agora aqui, e eu tenho aqui a minha imagem, já com a aplicação da máscara. Então, se eu tirar aqui a aplicação da máscara, eu já tenho aqui um isolamento, né, desse elemento que vai ser o principal elemento dessa cena. E aí a gente vai entrar agora com outros princípios, outros fundamentos, para que a gente possa fazer uma mudança de interpretação dessa imagem. O que é que eu quero aqui agora? Eu quero agora transformar essa imagem, que é uma imagem comum, em uma obra de arte, em uma obra fine art, fundamentada em uma foto simples que foi capturada, que foi fotografada em uma paisagem, como toda e qualquer pessoa faz, mas eu vou dar a ela uma interpretação minha, uma arte fina, uma arte em preto e branco, uma arte noir, uma arte onde eu vou estar explorando recursos semelhantes ao aplicado em uma fotografia de longa exposição, que é um tipo de fotografia muito valorizado no meio das artes finas e que dá uma condição de você passar para o espectador, para o observador da sua foto, uma visão totalmente sua, uma visão que ele jamais vai ter capturando essa mesma cena com um celular, por exemplo. Então, vai ficar muito além daquilo que uma pessoa comum visitando Noronha possa trazer como registro fotográfico de uma viagem turística. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou agora, uma vez que eu já estou aqui com o elemento isolando o Morro Dois Irmãos, eu vou criar uma camada de cor sólida. Eu vou escolher aqui a cor preta, né, para ficar neutro, e eu vou trazer aqui para baixo. Ok, já tenho o Morro Dois Irmãos aplicado a um fundo totalmente neutro. Então, agora que a gente tem essa situação aqui de isolamento, a gente agora vai passar a explorar os recursos que a gente pode ter naqueles mapas de luminosidade que a gente já tem lá nos canais. Então a gente vai lá para os canais e eu vou ver aqui, ó, que eu tenho em Luzes 2, eu vou ter aí como está
as nuvens, como está aqui o Morro Bom Jesus, como estão aqui as nuvens, como está aqui o Morro Dois Irmãos. Lembrando que eu já tinha feito essa máscara, eu tinha mostrado para vocês. O que foi que eu fiz? Eu mostrei aqui para vocês essa máscara. Mas eu vou fazer novamente para que não fique nenhuma dúvida de como eu fiz esse processo. Então, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente dupliquei esse canal aqui, que foi um canal que eu criei utilizando recursos de calculations e aumentando e trabalhando os níveis para que fosse ficando cada vez mais pretos os pretos, mais brancos os brancos. Então, eu vou fazer novamente aqui, nesse canal que eu dupliquei, eu vou novamente aqui acentuar os níveis e eu vou fechar ainda mais aqui para o centro os brancos, para que os brancos fiquem mais brancos, e eu vou trazer os pretos ainda mais. E aí, como eu já tenho a seleção do Morro Dois Irmãos aqui, eu vou fazer clicando a tecla Ctrl para os usuários de PC e Command para os usuários de Mac. Eu vou dar um clique aqui e aí eu tenho selecionado a área já do Morro Dois Irmãos. O que é que eu vou fazer? Option Del ou Alt Del para os usuários de PC, e eu vou deixar essa área aqui toda preta. Essa outra área aqui da água e das ondas, eu não vou querer utilizar ela agora. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar a marcação de retângulo aqui, e com a marcação de retângulo eu vou fazer uma seleção aqui, ó. Pressionei Shift e coloquei novamente aqui uma outra marcação para adicionar aquele ponto, e também com Alt Del eu vou deixar tudo preto. E agora eu tenho apenas as áreas das nuvens selecionadas. O que é que eu vou fazer com essa área dessas nuvens? Eu vou pressionar aqui no canal, manter a tecla Command para os usuários de Mac e Ctrl para os usuários de PC. Vou clicar aqui no canal. E o que é que o Photoshop vai fazer? Já vimos isso e vou continuar repetindo para que isso fique bem impregnado na mente de vocês. Quando eu faço isso em um canal como este, o Photoshop vai selecionar de forma graduada a luminosidade que está presente nessa imagem e vai deixar de selecionar os pontos que não tenham luminosidade, ou vai deixar transparente aqueles que vão decrescendo. E aí eu vou voltar agora aqui para o meu painel de camadas, e eu vou criar uma nova camada com Shift Option Command N ou Shift Alt Ctrl N para os usuários de PC, e eu vou agora fazer o seguinte: eu vou pressionar Alt e Del ou Option e Del, e aí o que é que eu vou fazer? Nessa nova camada eu criei agora um preenchimento gradativo com o mesmo mapeamento que eu tenho no canal em relação à luminosidade. Ele agora veio para cá como um preenchimento que eu coloquei. E aí, para a gente ter aquela ideia de estarmos fazendo uma arte fina com uma longa exposição, a gente vai agora aplicar um recurso aqui muito comum, muito simples aqui do Photoshop, que é um Motion Blue. Eu deixei ele na horizontal, não fiz nenhuma inclinação e apliquei uma distância de 2000 pixels. Ele vai agora processar, não vai ser suficiente para o que eu quero. Como ele já está lá, eu só faço colocar aqui, ó, novamente Motion Blur, e ele vai me dar novamente esse rastreamento, essa forma riscada de desfocar em movimento as nuvens. Então, o primeiro momento eu já tenho. Perfeito? Quase perfeito. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar o meu modo de mesclagem. Por quê? Porque eu vou trabalhar com o modo de mesclagem que ele vai me iluminar. Porque daqui a pouco eu posso precisar trabalhar a opacidade ou preenchimento dessa camada, e com o Blend Mode, como eu estou querendo iluminar, eu vou ter uma mistura mais interessante, uma mistura mais profissional do que simplesmente deixar no modo normal. Ok, primeiro passo feito com sucesso. Então o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui nuvens em movimento, porque essa é a ideia, né? Que a gente vai ter as nuvens aí em movimento. Uma vez que eu fiz isso, eu vou voltar agora para os canais e eu vou procurar aqui onde é que estão as luzes apenas daquela área que a gente tem as nossas ondas, né? Como é que estão as ondas aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou novamente duplicar, né? E eu vou colocar aqui ondas em movimento. E aí eu vou criar um novo canal, já estou no novo canal, e eu agora vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar aqui com a ferramenta de marcação
retangular, coloquei aqui e vou retirar agora invertidamente a área superior onde estão as nuvens, não preciso mais disso. Vou novamente fazer o mesmo processo, cliquei Ctrl para os usuários de PC, Command para os usuários de Mac e cliquei na miniatura do canal. O que foi que aconteceu? Novamente o Photoshop fez a seleção das áreas de luminosidade. Volto para aqui para as camadas e vou criar uma nova camada. E qual vai ser o nome dessa camada? Ondas em movimento. Então vamos lá, ondas em movimento. Já coloquei. E agora eu vou fazer o quê? Vou preencher de branco, utilizando o mapeamento da mesma forma que eu fiz anteriormente. Então, Option para os usuários de Mac, Alt para os usuários de PC, Del, e aí eu vou ter novamente o preenchimento. Onde é que está o nosso efeito? Lá em Filtro, e aí eu vou aqui em Filtro e vou novamente Motion Blur. Uma passagem só não é suficiente, eu vou dar pelo menos mais duas. E aí a gente agora vai começar a entender um pouquinho a natureza. Quando eu estou na natureza, que a gente tem ondas, por exemplo, quebrando, e elas vão ter aquele spray, e ela vai ter aquele recurso interessante. Se eu fizer uma longa exposição, não apenas a água refletindo o céu e pela espuma vai ficar branca, mas esse spray também, dependendo da longa exposição que a gente faça, ele vai criar um tipo de uma névoa, um tipo de um fog, né, que vai dar um efeito interessante. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar esse modo de mesclagem também para Linear Dodge. Eu vou colocar aqui uma pequena transparência aqui de 80 e alguma coisa. E eu agora vou duplicar esta camada. E aí o que eu vou fazer? Uma vez que eu duplicar esta camada aqui, eu vou colocar um outro nome. E qual é o nome que eu vou colocar aqui? Spray das ondas. E a gente vai ver como é que a gente vai fazer esse spray das ondas. Esse spray das ondas a gente vai fazer de uma forma simples. Eu vou simplesmente dar Command T. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui apenas essa área aqui, ó, que eu quero duplicar. Eu vou fazer um comando de inversão aqui, Shift Command para os usuários de Mac, Shift Ctrl I para os usuários de PC, e eu vou aqui dar Del, para eliminar toda e qualquer coisa que tenha fora dessa área. Por quê? Porque deve ter algum elemento lá embaixo, quando eu fui fazer a seleção, ele apareceu e me veio. Mas para esse propósito do spray, eu não necessito. Então eu isolei essa área para fazer isso. E aí o que é que eu vou fazer? Vou manter aqui a tecla Option pressionada, mais a tecla Shift para os usuários de Mac, e para os usuários de PC, a tecla Alt mais a tecla Shift. E aí eu vou mudar as dimensões dessa história aqui. E quando eu mudar essas dimensões, eu vou trazer para cá. E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou diminuir bastante essa transparência aqui, e eu vou aplicar agora um grande blue aqui, para que ele fique aquele borradinho gostoso. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um blue de 60 e poucos pontos. Ok. Foi lá. E aí agora eu vou diminuir um pouco mais aqui. E vou aplicar novamente, ainda ficou um pouco duro, eu vou aplicar novamente outro Gaussian Blur. E aí quando eu aplicar esse Gaussian Blur pela segunda vez, aí sim, ele agora vai ficar, ó, aquela coisazinha transparentezinha aqui, que eu sei que tem uma névoazinha ali, e que vai dar um efeito muito interessante. E agora a gente vai avançar e voltar para os nossos canais. E quando eu volto para os meus canais, aí eu vou ver que tem aqui, ó, Luzes 2, que foi uma cópia já que eu fiz. Eu gostei de Luzes 2, como está aqui essa área aqui da praia. E aí eu vou fazer agora o seguinte, vou novamente selecionar aqui a marcação aqui retangular e vou tirar novamente toda essa parte superior com Alt para os usuários de Mac, aliás, Alt para os usuários de PC e Option para os usuários de Mac, e vou deletar toda essa área de cima. Quando eu deleto, eu vou fazer novamente o mesmo processo. Command para os usuários de Mac, Ctrl para os usuários de PC, clico na miniatura do canal. Vou fazer o quê? Voltar aqui para canais. Sobre a camada de cor sólida preta, eu vou criar uma nova camada com Shift, Option, Command, N para os usuários de Mac e Shift, Alt, Ctrl para os usuários de PC. E novamente vou fazer aquele mesmo preenchimento dessa área de branco. E agora eu vou fazer o quê?
Exatamente. Vou novamente colocar o filtro, só que agora, ops, está com Gaussian Blur. Não tem problema. Eu vou voltar aqui para Blur e ele vai estar com a mesma configuração que eu fiz anteriormente. Ele preservou a mesma configuração. Então agora eu vou dar Enter, de OK, e aí eu vou novamente aqui, ao invés de dar 3 passos, para esse caso, eu só vou agora dar 2 passos. E aí eu vou também fazer a alteração desse modo de mesclagem para linear Dodge Add, e aí eu vou dar um deslocamento aqui de preenchimento um pouco pequeno aqui para o lado. E agora tá quase legal. Tá quase legal. E o que é que falta aqui, Jackson, para ficar legal? A primeira coisa é que nós ainda estamos com o nosso Morro Dois Irmãos em colorido e a gente precisa trazer ele para o preto e branco, porque todo o resto da imagem a gente agora está trabalhando com ela. Como estamos trabalhando sobre um fundo neutro, preto e apenas com cores brancas, ele está preto e branco. Então a gente precisa trazer esse Morro Dois Irmãos para a mesma cromia, ou seja, a bicromia preto e branco com as tonalidades de cinza. E a gente vai fazer isso. E como é que nós vamos fazer isso? Com uma ferramenta muito interessante. E qual é essa ferramenta? Nós vamos utilizar aqui Gradient Map. Vamos antes verificar se a gente está aqui com a cor de primeiro plano preta e a cor de segundo plano branco. Não está, está ao contrário. Então como é que a gente faz isso? X, pressionamos a tecla X e a gente vai fazer a inversão. O preto vai para o primeiro plano e o branco vai para o segundo plano. Se eu clicar aqui também, ele vai fazer essa alteração da mesma forma. Então vamos lá. Agora que eu já fiz isso, eu vou criar agora aqui um mapa de gradiente, um Gradient Map, e ele vai se aplicar a toda a imagem. É isso que eu quero? Não, não é isso. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, né? E ele vai aplicar agora apenas ao Morro Dois Irmãos. E aí está, ele agora colocou em preto e branco. Tá com o preto e branco que eu quero? Não. Tenho 2 formas para ajustar isso e ficar mais denso dentro dessa proposta que a gente está fazendo essa imagem. E como é que nós fazemos isso? Podemos fazer isso duplicando aqui, a gente vai pressionar Alt para os usuários de PC ou Option para os usuários de Mac e puxamos aqui para baixo. Por quê? Porque eu fiz a utilização de um recurso aqui nessa primeira camada que foi pressionar Alt, né, e clicar aqui entre as 2 camadas. O que é que isso significa? Eu estou clipando esse recurso. O que é clipar um recurso? Eu estou restringindo que ao invés de tirando aqui esse recurso, né, de clipagem, o que é que acontece? Eu estou aplicando dessa forma, eu estou aplicando a imagem imediatamente abaixo desta camada, mas também a todas as camadas abaixo. E o que é que eu quero? Eu quero aplicar este efeito apenas para a imagem que está na camada imediatamente abaixo. E esse efeito é o efeito de clipagem ou de restrição desse recurso. Então, quando eu utilizo aqui Alt e clico aqui na linha que divide as 2 camadas, ele vai clipar, ele vai restringir e eu posso fazer o empilhamento aqui de algumas outras camadas também clipando ou restringindo para que apenas essa camada aqui receba essas informações. E aí, como eu disse a vocês que a gente não estava ainda, quando eu apliquei apenas um, eu não estava satisfeito, e eu apliquei um segundo e ainda não estou satisfeito. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso mudando o modo de mesclagem para Multiply. Ficou muito intenso, ficou muito fechado. Eu sei. Então, a gente pode diminuir apenas a opacidade dessa segunda camada e a gente vai estar aí com um recurso legal. Qual seria uma outra forma de fazer a mesma coisa? Eu vou deletar essa camada de cima e eu vou clicar aqui na barra de degradê desse mapa de gradiente e eu vou poder vir aqui e fazer com que isso, ó, eu feche da mesma forma como eu fecho lá em níveis, quando eu estou ajustando os níveis, né, que eu restringo a entrada do preto para um ponto mais avançado ou trago o limite do branco para um limite mais próximo do centro, né, com cada um deles, eu avanço aqui e retroajo esse outro, então eu faço esse movimento oposto e eu vou trazendo mais para o centro. Então vai acontecer a mesma coisa aqui. Então, ó, eu vou definir qual é o percentual. Para o que eu quero, esse percentual aí, ele já está de bom tamanho. Eu estou dando uma leitura ali boa nos brancos, mas também eu estou fechando os pretos para que eles vá se aproximando, talvez um pouquinho mais, para ele se aproximando, não ficar tão distante dessa borda aqui que ele tem. Então agora eu já estou com algo que está
mais satisfatório para o que eu tenho de proposta visual para o resultado final dessa imagem. E aí a gente vai agora continuar com esse processo para a gente entender como a gente pode quebrar alguns elementos que ainda estão não satisfatórios nessa imagem. E quais são esses elementos? Por exemplo, se a gente observar, a gente vai ver que essa imagem aqui, quando eu diminuir aqui o zoom, principalmente aqui nas bordas, ela está muito chapadona, muito flat, ela está como se toda a imagem, desde as bordas até o centro, elas merecessem a mesma atenção que a gente vai extrair quando o observador olhar para essa imagem. E isso não é uma coisa boa, porque a gente tem que eleger um ponto central que demande mais interesse para que a gente conduza a observação dos espectadores, né, das pessoas que vão admirar o nosso trabalho. O que é que o nosso olho procura? Naturalmente, o nosso olho procura a luz. E uma forma de conduzir e de orientar como é que você quer que a sua obra seja observada é de você determinar esses pontos de luz. E quando a gente faz a determinação desses pontos de luz, a gente faz uma condução natural, instintiva do olho do observador para olhar aquilo que mais interessa ao nosso trabalho. Então, como a gente está falando de um avanço do ponto de vista de técnicas de edição de imagem para fotografia fine art, fotografia de obras finas, fotografias artísticas, então a gente tem que ter esse fundamento muito à flor do nosso fluxo de trabalho para a gente entender a importância que tem isso. E é isso que a gente vai fazer agora. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui uma seleção e eu vou utilizar a ferramenta de marcação de elipse. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui para próximo do corner, eu vou criar um grande elipse aqui. Ó. Então eu vou criar esse elipse aqui e eu vou começar a dentar esse elipse. E como é que eu vou dentar esse elipse? Eu vou manter a tecla Option pressionada para os usuários de Mac e Alt para os usuários de PC. E o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uns dentes aqui, ó, para não ficar tão regular esse recurso que eu vou fazer. E aí esses dentes aqui, eu estou fazendo aqui também levando em consideração que eu tenho aqui, ó, pontos, né, desse efeito que a gente criou aqui, que são interessantes de serem explorados. Então eu vou utilizar esses próprios formatos aqui para a gente dar uma explorada nisso. Vou colocar aqui para que a gente tenha, ó, aqui tem uma sombra, então a gente vai tirar proveito disso. Aqui, ó, vou também fazer um movimento disso daqui. E aqui eu vou fazer o contrário. Eu agora vou pressionar a tecla Shift, que é para PC e para Mac vai ser a mesma coisa. E eu vou trazer um pouco mais aqui para essa região, ó. Vou aumentar o meu dente aqui. Vou aumentar o meu dente aqui, ó. Estou chamando de dente porque está ficando aqui essa formação diferente. Então eu já tenho uma máscara que eu selecionei aqui agora, uma seleção que vai me ajudar a criar uma máscara, na verdade, que ela vai ser distinta, ela vai ser um pouco diferenciada, ela vai ter aqui uma forma interessante. Então, agora que eu fiz isso, né, eu vou mostrar aqui em um zoom alto um pouquinho para que vocês vejam o que foi que a gente fez aqui, uma coisa bem abstrata, uma coisa bem disforme, um pouco mais fluida, talvez aumente até um pouquinho mais aqui, ó, para que a gente fique com uma formação mais interessante aqui nesse ponto, ó. E aqui eu vou subtrair também novamente um pouco para ela ficar mais parecida com o que estava, mas também diferente. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um feather bem alto, uma suavização bem alta. E qual vai ser essa suavização bem alta? Vamos colocar aqui o número de 750 pixels. Ou seja, a gente vai estar agora, foi muito, 750 pixels, eu vou diminuir para 550 pixels. Pronto, com 550 pixels eu agora estou satisfeito com o que ele me proporcionou. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pressionar Shift, Ctrl para os usuários de PC, mais I, e Shift, Command I para os usuários de Mac, e vou inverter. E aí o que é que eu fiz? Eu tornei agora essa borda aqui ativa para que agora eu possa criar o quê? Eu vou criar uma camada de curves, né, ou de curvas, e não aconteceu nada. Lembrem que nós já falamos sobre isso. Quando a gente cria uma camada de curves, que a gente não mexe em nada aqui, né, nada aconteceu. Se eu mexer aqui, então vai acontecer alguma coisa. Mas, como é outra forma de alterar a luminosidade para baixo ou para cima? É a gente apenas alterar os modos de mesclagem. E para escurecer aqui, o que a gente vai fazer? Usar um dos modos de mesclagem, dos mais populares modos de mesclagem, do modo de contrastes, que é o Multiply. E aí quando eu faço isso,
eu já vejo que antes e depois. Então, eu já comecei a esmaecer nas bordas, criando um vinhete, mas eu criei um vinhete diferente. Eu não criei aquele vinhete convencional, onde é apenas as bordas. Eu já mudei aqui a maneira de trabalhar as minhas nuvens e o reflexo aqui na água, para que ele fique mais interessante. Ele não fique aquela coisa chapadona que estava. E aí, eu agora vou complementar esse trabalho, fazendo o seguinte, eu tenho aqui as ondas em movimento, que foi aquela camada que eu coloquei lá no início, e eu tenho o spray das ondas, né? E tenho, por último, que é ondas e reflexo praia, que foi aquela camada que a gente colocou lá embaixo, que é essa camada aqui. E a gente deu uma opacidade 72. Eu agora vou aumentar um pouquinho essa opacidade aqui para 80 e alguma coisa, e a gente vai fazer o seguinte, essa camada está me dando muita luz lá nas ondas. Então, o que é que a gente vai fazer? Ela não tem nenhuma máscara de luminosidade, mas eu agora vou acrescentar uma máscara de luminosidade. Por quê? Porque eu quero diminuir essa intensidade com que essas ondas estão entrando aqui. Então, vai ter umas áreas aqui que eu vou querer tirar totalmente, vai ter umas áreas aqui que eu vou querer diminuir um pouco. E aí eu vou fazer essa seleção. Vou também fazer aqui a aplicação de um feather muito alto. Vou dar um Command Shift I e vou, para fazer a inversão, ou Ctrl Shift I para os usuários de PC, e vou aqui manter Option ou Alt pressionado, vou dar um Del, e aí eu tive a suavização das minhas bordas. E aí agora eu estou com algo mais interessante, porque esse movimento ele está acompanhando de uma forma mais interessante aquilo que eu tenho lá em cima. Então agora eu vou ter aqui as nuvens em movimento, eu vou ter as ondas em movimento, eu vou ter o spray das ondas em movimento e eu vou testando aqui o que é que está muito forte, o que é que não está muito forte, para que eu possa agora me aproximar da finalização. E aí quando eu vejo aqui que eu fui muito duro aqui quando eu mexi aqui na minha máscara de luminosidade, e aí eu tenho aquele recurso que a gente falou ontem, que é trabalhar um pouco aqui a densidade. Então quando eu trabalho aqui a densidade da minha máscara, se eu vier aqui, ele vai vir muito lá, ó. Ele vai ficando mais intenso. E aí eu vou medir aqui até onde eu quero e o que é que eu quero. Então, se eu quero aumentar aqui um pouco essa parte aqui dos reflexos, eu também posso voltar aqui com o pincel, ver aqui qual é um flow mais baixo para não ser muito agressivo e eu trazer aqui, ó, para essas ondas aqui, ó. Então, eu vou fazer isso e eu vou analisar se eu fui muito ou se eu fui pouco. E aí, se eu fui muito, eu vou diminuir aqui, voltando, né, com Ctrl Z, é um recurso normal de ir voltando, e vou voltando aqui quantas vezes forem necessárias para que eu possa pintar apenas as áreas que eu agora quero fazer a intensificação. E aí, como eu passei uma primeira vez e eu vi que eu fui muito forte, eu agora vou ser um pouco mais cuidadoso para ter esse outro tipo de passagem e deixar aqui de uma forma mais suave. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai aumentar um pouco mais o interesse do observador para o centro da imagem. Eu já fiz a primeira utilização com os mapas de luminosidade e agora eu vou usar um outro recurso. Eu vou criar uma nova camada da mesma forma, Shift Alt Ctrl mais N para os usuários de PC, Shift Option Command mais N para os usuários de Mac, e eu vou voltar com a minha cor de primeiro plano aqui como sendo a cor branca, e a partir daí eu vou fazer novamente a utilização de um pincel em um flow de 100%, e agora eu vou suavizar as suas bordas, vou diminuir aqui o seu tamanho. E aqui próximo aqui do Morro Dois Irmãos, eu vou fazer a pintura aqui, ó, de uns elementos aqui que não vão fazer muito sentido num primeiro momento. E o que é que eu vou produzir com esses elementos? Aí vem a compreensão do que foi que gerou aquelas imagens lá explorando as máscaras de luminosidade. Eu agora vou aplicar um filtro que vai ser o Motion Blur e o que é que vai acontecer? Isso. E aí eu vou fazer a seleção do filtro novamente e a terceira vez, que foi o que a gente utilizou quando definiu lá a aplicação desse filtro para as nuvens. Talvez eu vou aplicar uma vez mais. E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou novamente aqui criar uma forma de seleção aleatória, né?
e fluida e vou dar novamente um feather de, dessa vez, 350 pontos, para não ser muito forte. E aí eu agora vou criar uma nova máscara de luminosidade e vou aplicar aqui um Blend Mode de Linear Dodge. E aqui vou diminuir um pouco o seu preenchimento, né, para que ele diminua um pouco lá a sua intensidade. E aí eu vou ver como era que estava antes, como é que ficou depois. Eu entrei um pouquinho mais ali e aí eu ainda posso aumentar aqui um pouco mais a aplicação do meu filtro Motion Blue para que ele fique realmente bem borradinho. Uma outra coisa que eu ainda sinto falta nessa imagem, para a gente fechar com chave de ouro, é que eu posso colocar aqui, sobre todas essas camadas que estão interagindo aqui, eu ainda posso colocar esse mesmo tipo de efeito que eu coloquei agora há pouco, só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar com o pincel. Vou procurar aqui nas minhas máscaras de luminosidade aqui que eu já selecionei, o que é que eu posso mexer aqui nessa área para que eu possa ter um acabamento melhor daquela espuma que está entrando ali. Então eu não estou encontrando algo que me satisfaça naquelas outras, mas aqui eu já começo a identificar que tem alguma coisa que me interessa. Então o que é que vai me interessar aqui? Vai me interessar aqui apenas essa região aqui, ó. Então essa região eu vou fazer com que eu selecione ela, né? E eu vou agora fazer o seguinte, vou copiar essa imagem aqui, tá? E eu vou trazer ela para cá. Eu vou criar uma nova camada e vou colocar ela aqui. E aí quando eu colocar ela aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou novamente fazer a aplicação daquele filtro lá, ó, do Motion Blur. E aí eu vou trazer o Motion Blur aqui novamente, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, porque eu quero colocar ali na região ali dos rochedos que estão ali naquela área, né, uma espumazinha que seria natural, a onda batendo ali, a gente ter essa espuma. E agora eu posso aplicar um blue aqui, muito alto, né, como a gente já vem utilizando, vou utilizar aí começando aí com 60, e aí já vai ficar mais interessante, já ficou mais legal. E aí eu vou agora ver o tamanho que isso tá, ele tá muito grande, eu vou diminuir um pouco aqui com Shift Control, né? Aliás, vou diminuir aqui com Shift Option ou Shift Alt para os usuários do PC, e eu vou trazer isso daqui, ó, apenas para essa região aí que eu quero, que é a região aqui do Morro Dois Irmãos. Ele está muito forte, Jackson? Tá muito forte. Então, como a gente está com o modo ainda normal, eu tenho o recurso aqui de trazer ele para Screen, diminuir aqui a sua opacidade, ele vai ficar mais fraquinho e agora ele vai estar mais perto daquilo que eu quero. Eu posso testar aqui também com Lighting e ele pode ficar legal, ou eu posso testar aqui com o Linear Dodge, que é o que eu vinha utilizando nos outros. Ele vai harmonizar melhor. Então, eu vou ver se aqui a localização dele ele vai ficar melhor um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Então aqui ele nessa altura, para mim, ele agora está satisfatório, ele está bem interessante. Uma outra coisa que eu posso fazer com esses recursos de mesclagem, a gente já falou também em outras ocasiões, que é abrir aqui o estilo de camada e a gente trabalhar aqui com o que vai acontecer se eu diminuir aqui, pressionando Alt para os usuários de PC ou Option para os usuários de Mac e ver como é que vai estar essa mesclagem aqui, ó. Então, eu vou diminuindo aqui para que a gente vá utilizando esse recurso do Blend Diff para a gente fazer a diminuição aqui, ó, a gente ter uma mistura melhor. E ainda mexer aqui e desativar a utilização da transparência pelos shapes, né, pelas formas dos elementos. Então, eu vou trazer aqui e agora sim ele vai estar daquilo que eu estava imaginando. Ele está, né, só corrigindo aqui um pouquinho menos aqui a sua opacidade, e ele agora está satisfatório para aquilo que eu quero. Para finalizar o meu arquivo, eu vou agora, uma vez que eu explorei os recursos de máscara de luminosidade, eu só vou verificar aqui no zoom que tem um ponto aqui, ó, que está entrando uma bordinha. E aí o que é que eu vou fazer? Como eu utilizei aquela ferramenta automática da eliminação de background, eu vou fazer a utilização daquele recurso que eu já falei para vocês em outra situação. Eu vou agora utilizar o filtro mínimo, né? E a gente já explicou. O que é que faz o máximo? Expande todos os brancos, contrai todos os pretos. O que é que faz o mínimo? Expande todos os pretos, contrai todos os brancos.
Então, como eu preciso diminuir aqui a parte que está sendo revelada na camada, eu vou utilizar o mínimo. E eu vou utilizar qual informação? Ponto 9, para que, se o ponto 9 não for suficiente, eu possa voltar com ele mantendo a sua forma de aplicação em roundness, para que ele continue ficando arredondado. Então ele já foi um pouco mais, eu vou dar só mais uma passagem para ele ficar do jeito que eu quero que ele fique, e agora sim ele vai ficar, e eu vou tirar aquele pontinho que estava ali me atrapalhando, me incomodando. Posso criar também uma nova camada sobre essa e pintar aqui com um flow muito baixo, pintar um pouquinho sobre essa área aqui, para que ela evite ficar com essa entrada de branco indesejável para mim, que não está me fazendo ficar satisfeito. Então, eu estou entrando e como eu clipei aqui, ele só vai pintar sobre essa área. Então, é isso que eu estou fazendo. Estou pintando aqui para escurecer um pouco mais e posso também diminuir um pouco aqui da opacidade dessa máscara, para que ela fique entrando um pouquinho mais ali no preto, fique mais suavizada e não fique tão dura aqui, porque seria normal numa situação dessa que ele estivesse muito próximo um do outro. Então eu estou só apagando aqui um pouquinho para fazer uma correção dessa borda e ela fique entrando definitivamente na cena de uma forma mais convincente para o observador, para que ele não fique dizendo: você photoshopou a imagem, você fez uma edição, mas essa é a ideia, a gente está fazendo um trabalho fine art, então eu estou colocando a minha interpretação. Não tem que ter medo de dizer que é um trabalho de arte digital, é um trabalho de arte digital. Poucas pessoas podem fazer, poucas pessoas sabem fazer. E vocês são hoje as pessoas que estão evoluindo profissionalmente, investindo em um curso de capacitação que vai dar a vocês a condição de fazer um trabalho de fotografia fine art. Então, é isso que vocês estão fazendo aqui nesse curso e é isso que a gente está propondo ter para os nossos clientes, para os nossos espectadores e para as pessoas que admiram o nosso trabalho. Então, é isso que nós estamos fazendo de forma, inclusive, assumida. A gente não está mentindo para ninguém e a gente está assumindo aquilo que a gente faz. Então, vamos aqui apenas fechar um pouco mais aqui os pretos da minha imagem, eu senti a necessidade de fechar um pouquinho mais. Ok. E aí, a gente tem agora a nossa imagem de uma forma totalmente diferente daquilo que ela era anteriormente. Então, eu posso duplicar essa camada aqui se eu achar que eu preciso fechar mais lá em cima. E eu posso tirar dessa camada aqui uma parte inferior que eu notei que não está satisfatória. Então, agora eu vou fazer a remoção, né, porque eu dupliquei a minha vinhete e ela aqui em cima ficou muito boa. Aqui embaixo não. Então, eu vou deletar, né, essa entrada dela aqui, e nessa parte de cima que ela entrou, eu vou agora fazer com que o feather seja muito alto, para que ela suavize de uma forma bem interessante aqui. Vou botar um feather lá em cima, e eu vou diminuir aqui a entrada dela, vou deixar ela mais suave. Então eu crio lá um espaço onde ela volta ali um pouco, e agora sim, temos um novo trabalho, que começamos com essa imagem aqui. Eu vou duplicar essa camada, para que a gente agora, vou colocar ela lá embaixo, criar um novo Smart Object como cópia, e vou pegar essa imagem aqui, vou colocar lá na base de tudo, anterior ao ponto onde nós começamos a editar, e agora a gente vai fazer a retirada dessa camada aqui, dessa máscara de luminosidade, deletar a máscara de luminosidade, e eu ainda vou fazer o fechamento desse arquivo. Qual vai ser o fechamento desse arquivo? Vamos fazer um Shift Option Command E ou Shift Alt Ctrl E para os usuários de PC, e a gente vai achatar parcialmente de forma superior essa imagem, e a gente agora vai aplicar a nossa nitidez. E como é que nós vamos aplicar a nitidez a essa imagem? A gente vai selecionar, uma vez que a gente tenha a nossa imagem achatada, vamos aqui utilizar o Camera Raw como filtro, né? Camera Raw Filter, e a gente vai fazer agora o trabalho de finalização dessa imagem, colocando uma nitidez bem diferente, que a gente já viu em outras situações também. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos aumentar aqui os contrastes, vamos aumentar aqui, diminuir aqui um pouquinho os brancos, vamos aumentar aqui um pouquinho as shadows, vamos aqui colocar um clarity bem forte, uma textura bem forte, vamos utilizar aqui um detail para a gente fazer a aplicação de um sharpening aqui muito alto, vai ficar essa coisa bem crespa e a gente vai voltar com essa coisa bem crespa para o Photoshop.
E quando chegarmos lá no Photoshop, o que é que a gente vai fazer? A gente vai mudar esse canal para o canal de Luminosity, né? E aí a gente vai reduzir isso daqui em torno de 25%. E aí a gente vai trazer uma dessas máscaras que a gente estava utilizando lá embaixo, vamos copiar ela para aplicar nesse mesmo elemento aqui. Por quê? Porque eu quero conduzir a atenção para o centro da minha imagem. Então, eu fiz isso de uma forma simples agora. Eu vou pegar essa informação, eu vou copiar aqui para a minha máscara, e aí, quando eu faço isso, eu apliquei a mesma área que eu tenho agora, aqui no centro, eu só vou inverter. Eu vou tirar de lá de fora e vou trazer para cá, para o centro da imagem. Então agora eu vou ter aqui o antes e o depois. O antes e o depois. E veja como a gente ganhou uma nitidez linda, como a gente ficou com uma imagem que está quase perfeita. Só está faltando o último detalhe, que eu prometo que vai ser o último. A gente vai criar aqui com a tecla Option para os usuários de Mac e Alt para os usuários de PC, a gente vai criar aqui uma nova camada. E essa nova camada, ela vai receber o nome de grão. E nessa camada de grão, a gente vai pedir que ela seja preenchida de cinza. Ela vai ser no modo Overlay, né? Quando a gente fizer a seleção de Overlay, ela vai ser pintada de 50% de cinza. Quando ela estiver com 50% de cinza selecionado, eu vou trazer agora aqui para filtro e eu vou adicionar o filtro aqui. Qual vai ser o filtro? Adicionar ruído. E quando eu adicionar esse ruído, eu vou selecionar aqui uma quantidade de 42 e de modo gaussiano. Vou reduzir essa opacidade para 25 e vou pedir para que o Photoshop me crie aqui uma máscara de luminosidade que eu vou selecionar como sendo apenas esse espaço aqui, onde tem o nosso Morro Dois Irmãos, e vou criar essa camada. E o que foi que eu fiz? Eu apenas coloquei agora um grãozinho apenas nessa imagem. Se eu achar que está pouco, eu posso aumentar aqui a opacidade. E agora sim, eu tenho um grãozinho. E por que eu não coloquei nessas outras áreas? Porque essas outras áreas estão em movimento. Eu não poderia mentir aqui e criar um grão sobre uma imagem que está em movimento, que é o que eu estou propondo, que havia nuvens em movimento quando eu capturei em longa exposição. Então agora, pessoal, desmistificando a forma de fazer arte a partir de uma foto comum, né, que foi uma foto capturada em Noronha de um processo fotográfico totalmente convencional, totalmente comum, mas uma imagem simples, utilizando os recursos das máscaras de luminosidade, que são poderosíssimos, nos trouxeram uma obra de arte que ninguém tinha visto. E nós, com a nossa criatividade, podemos ver isso, podemos processar isso e podemos ver hoje o quanto é simples. Pode parecer difícil na primeira tentativa, na segunda tentativa. Assistam esse vídeo com calma, passo a passo. Assistam uma primeira vez, voltem uma vez, duas, três, quantas sejam necessárias. Exercitem. Essa imagem vai estar disponível aqui em alta resolução para que vocês exercitem. Ela não vai estar com os canais, para que vocês exercitem e vocês vão tentando colocar o mesmo passo a passo que eu construí, esse raciocínio e que eu desenvolvi essa edição para essa imagem, e vocês vão fazer isso de uma forma simples, prática, vão assimilar essa técnica, esses princípios, esses fundamentos da exploração dos mapas de luminosidade para gerar as máscaras de luminosidade, e com as máscaras de luminosidade vocês poderem fazer um trabalho artístico com algo que só cada um de vocês pode ver. Por favor, quero ver os resultados e vamos continuar estudando as máscaras de luminosidade no Adobe Photoshop.